Olá, a paz do Senhor, que bênção! Estamos no encerramento do nosso trimestre. Quero saudar a cada um de vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que chegamos até aqui. Temos a convicção de que foi o Espírito Santo que nos trouxe até aqui, falando em nossos corações, transformando a nossa vida, a nossa mente e a nossa maneira de sermos cristãos. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. É um privilégio muito grande estar aqui semanalmente. E eu quero encerrar esta aula hoje com uma breve oração, como forma de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E se você puder também orar comigo nesse momento. Onde você estiver, se puder fechar os seus olhos como forma de gratidão pelo privilégio que você tem de estar aqui ouvindo a palavra de Deus e servindo no reino de Deus. Querido Deus, eterno Criador, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Em nome de Jesus Cristo, nesse dia, nessa última aula de encerramento do nosso trimestre, queremos agradecer ao Senhor pela presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas e em cada aula. Obrigada pela transformação que vem sendo feita em nossas vidas, na vida da sua igreja, como o Senhor tem falado conosco, e podemos sentir o teu cuidado em cada lição, em cada comentarista. Que Deus abençoe todos os nossos pastores que comentam as nossas EBDs, que o Senhor continue abençoando e dando a eles sabedoria. Que o Senhor também possa abençoar cada professor que estão aqui presentes, buscando mais aprendizado da tua palavra. Que teu Espírito Santo continue conosco, falando em nossos corações. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos visíveis e os invisíveis, e por ter nos dado força para prosseguir nesta jornada e nessa vocação. Amém. Amém? Você pode dizer amém aí também, por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Hoje, na lição de número 13, a nossa última lição, nós falaremos sobre o poder de Deus na missão da igreja. E o texto que foi tomado por base está em Atos, capítulo 13, versículo 1 a 4. Falamos dessa passagem quase que desde a primeira aula. Então, já estamos bem familiarizados com este texto da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te peço que se inscreva, compartilhe as minhas aulas em suas redes sociais, é muito importante, no seu grupo de WhatsApp, na sua lista de transmissão. Isso ajuda o meu canal a crescer e que ele possa chegar ao alcance de outras pessoas. Porque nós, professores, realmente precisamos de subsídios para as nossas EBDs. Então, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa receber as minhas aulas semanalmente e não fique de fora das nossas lições. A evangelização, ela é uma obra tão difícil, tão árdua, que Deus dotou a igreja do seu poder para cumprir a obra da evangelização mundial. A igreja, sem o poder de Deus, sem a presença do Espírito Santo, não faz a obra missionária com excelência. No passado, todos os escolhidos por Deus para um propósito específico recebiam capacitação do alto. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa e ela recebia força, coragem, ousadia e cumpria com excelência a sua missão. Era o que conhecemos como revestimento de poder. Era o poder de Deus sobre a vida da pessoa. Também conhecemos como o poder de Deus a palavra de Deus.
foi o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, afirmando que a Escritura, que a palavra de Deus escrita é o poder de Deus, porque é revelado a justiça de Deus. Quando ela é pregada, ensinada, lida e proclamada, ela tem o poder de gerar fé na vida das pessoas que ouvem, e o Espírito Santo, então, pode operar o convencimento, como consequência gerar um novo nascimento. Sem a proclamação da palavra, sem salvação de almas. Sem testemunhos do que Cristo fez por nós, sem salvação de almas. Ela sim é o poder de Deus na missão da igreja. Pregando a palavra de Deus, Jesus coopera conosco com operação de milagres e confirmando a palavra que foi pregada. Para fazermos a obra missionária, cumprirmos o ID de Jesus, o pré-requisito é o revestimento de poder. É a capacitação que vem do alto. Ser testemunha de Cristo, tanto no passado quanto hoje, requer revestimento de poder para resistirmos firmes contra as investidas do maligno. Não é uma caminhada fácil, não é uma missão fácil. Anunciar o reino de Deus requer revestimento de poder. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e disse a ela qual seria a sua missão, uma missão muito difícil, ser a mãe do Salvador, ele afirmou que o Espírito Santo viria sobre ela. Maria iria precisar de um revestimento de poder do alto. Precisaria de coragem para enfrentar o que viria sobre a sua vida, e somente com a capacitação vinda do alto teria força suficiente para enfrentar os desafios daquela grande missão, ser a mãe do Salvador, o Filho de Deus. Imagina o que ela deve ter tido de enfrentar, sendo acusada de adultério, em risco de ser abandonada por José, o risco que corria em ser apedrejada, mal compreendida. Somente com o revestimento do poder, ela venceu e conseguiu cumprir sua missão e trazer ao mundo o nosso Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Ele é o escritor do terceiro evangelho, né, que leva o seu próprio nome, Lucas. Lucas, ele era médico, encontramos isso na palavra de Deus. Era um historiador, porque ele escreveu sobre Jesus depois da ascensão de Jesus, né, muito tempo depois que ele escreveu o seu livro, e foi um grande teólogo do Espírito Santo. Lucas descreve o poder para a missão. Quando a igreja entende que precisa do poder do alto para fazer missão, ela busca esse poder. E ao receber, ela entende que a liderança é do Espírito Santo. Por isso, muitos teólogos afirmam que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. É ele liderando a igreja. É ele enviando, capacitando, separando missionários, convencendo e redimindo e salvando pessoas. Lucas descreve o cumprimento da promessa de Joel. Era chegado já os últimos dias. Não haverá nenhuma outra era antes do milênio. Somos a igreja do arrebatamento. A teologia pentecostal da missão da igreja, ela deve levar a sério
que a promessa do batismo no Espírito Santo é uma missão cumprida. Ela leva isso muito a sério. A fonte de qualquer teologia é a revelação escrita, é ver tudo baseado nas Escrituras Sagradas. Segundo o teólogo Anthony de Palma, um pastor da Assembleia de Deus e doutor em teologia, nos meados de 1970, ele defendeu, ele foi um grande apologeta, ele defendeu a teologia de Lucas, que vê o Espírito Santo como o que reveste de poder, contando mais acerca do trabalho evangelístico da igreja. Enquanto que a teologia de Paulo vê o Espírito Santo como transformador do íntimo. Ele relata sobre a luta entre a carne e o Espírito. Essas teologias, estes escritores, eles não se contradizem e sim se complementam. Lucas fala do Espírito Santo e sua capacitação para o serviço. E Paulo destaca o papel do Espírito Santo como um agente salvador. Em Lucas, é a teologia carismática e em Paulo, a teologia soteriológica. No ponto 1, um ensino revelado nos ensinos de Lucas. Lucas, ele é o escritor de 2 livros, um leva seu próprio nome, Lucas, e o outro, Atos dos Apóstolos. Ele revela o Evangelho de Jesus, segundo ele escreveu o Espírito Santo na vida de Jesus e na vida da igreja primitiva como uma necessidade imperiosa. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém está qualificado para fazer a obra missionária. A promessa feita por Jesus aos apóstolos do derramamento do Espírito Santo estava associada ao revestimento de poder. No ponto 2, o enchimento do Espírito Santo como uma experiência necessária. Então, é necessário quem deseja fazer missão passar pela experiência do revestimento de poder. Infelizmente, assistimos uma busca cada vez menor pelo revestimento do poder que vem do alto. E a culpa não é das pessoas, mas de quem deixa de ensinar a necessidade desse revestimento. As pessoas se perguntam, entre aspas, o que vou fazer com esse batismo? Por que preciso buscar para falar línguas na igreja? Não entendem que é a capacitação, o revestimento que vem do alto para cumprirmos a obra missionária em todo o espaço geográfico da terra com excelência. Ninguém faz a obra missionária. É uma testemunha de Jesus sem o Espírito Santo. Ele é uma necessidade na vida da igreja. Então, ninguém faz a obra missionária sem ter o poder que vem do alto. Ela é uma testemunha de Jesus, mas sem o Espírito Santo, sem esse revestimento de poder. Jesus Cristo, como homem, ele precisou ser ungido, precisou ser revestido de poder para cumprir sua missão, cuja missão somente o Filho de Deus, sem pecado, poderia cumprir. O Espírito Santo sobre ele foi o combustível para enfrentar tantos desafios, tanta perseguição e continuar rumo à sua missão. Morrer em uma cruz para salvar um mundo perdido. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, enquanto ele orava, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e uma voz do céu dizia, entre aspas, você é meu filho amado em quem eu tenho comprazido.
Jesus testificou do revestimento do poder que o ungiu e o capacitou para cumprir a sua missão na terra. Ele trouxe o ano aceitável da graça de Deus. Ele foi ungido para pregar as boas novas, libertar os cativos pelo pecado, curar os enfermos. Era o tempo do jubileu, o tempo da graça de Deus. Como homem, Jesus precisava ser capacitado, revestido com o poder do alto, para enfrentar as adversidades da sua missão. Sabendo disso, que o revestimento é necessário, Jesus disse a eles que não saíssem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Ninguém vai ao campo missionário sem antes ser revestido de poder. Foi isso que Jesus quis dizer entre linhas. Esperem pela promessa do meu Pai, a experiência pentecostal, pois recebereis virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra, fazendo missão em todos os lugares ao mesmo tempo. A vida dos discípulos nunca mais seria a mesma. De homens medrosos, passaram a ser ousados, corajosos e cheios do poder de Deus. É o poder que vem do alto, que torna a igreja capaz de cumprir a sua missão evangelizadora. Sem a ação do Espírito Santo na vida da igreja, sem resultados. Impossível a igreja cumprir sua missão sem a ação do Espírito Santo. O crente precisa primeiro passar pela obra regeneradora, depois pela experiência do batismo no Espírito Santo. E então podemos levar Cristo a outras pessoas. Os dons espirituais são para a igreja de hoje e para a igreja do arrebatamento. O batismo com o Espírito Santo ele é imprescindível para a igreja cumprir a grande comissão e fazer missão no mundo. Se Jesus Cristo teve que ser ungido para cumprir sua missão, começar seu ministério terreno, é você que quer fazer a obra missionária de qualquer maneira. O Espírito Santo é uma necessidade e não uma opção da igreja. Não sei se nós precisamos do revestimento. A igreja precisa. Então, não é uma opção, é uma necessidade. No ponto 3, o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. É uma realidade. Esse enchimento do Espírito Santo aqui não é o Espírito Santo que recebemos na nossa conversão como penhor, que somente é percebido quando nossa velha natureza é transformada e recebemos então uma nova vida. A experiência do revestimento de poder é uma experiência concreta na vida do crente. Ela é perceptível, audível, é uma experiência real. É uma realidade independentemente de qualquer interpretação subjetiva. É a realidade que existe independentemente de nossa percepção ou interpretação dela. A grosso modo, não importa o que você acha, é uma realidade concreta. São manifestações físicas e reais para quem as tem e visíveis para quem a presenciava. No dia de Pentecoste, todos falaram novas línguas. Foram cheios do Espírito Santo. E os que estavam lá ouviram e viram a manifestação do Espírito Santo na vida dos quase 120 presentes no cenáculo. Quem recebia, sabia que estava recebendo. Pedro teve de dar explicações aos apóstolos acerca da casa de Cornélio, dos que receberam batismo no Espírito Santo, assim como eles receberam.
não é possessão, é revestimento. É um revestimento racional, consciente, e sabemos muito bem o que estamos fazendo. O Espírito Santo não deixa ninguém fora de si. A evidência de que alguém fora batizado no Espírito Santo é falar noutras línguas. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Na casa de Cornélio, todos foram batizados e falaram novas línguas. Os 12 homens que estavam em Éfeso, quando Paulo chegou, e eles não conheciam o batismo, somente o batismo de João, Paulo então lhes impôs as mãos e foram batizados no Espírito Santo e falaram noutras línguas. Comprovação de que realmente recebeu o batismo no Espírito Santo. Outra evidência é quando o Espírito Santo entra em nós. O Espírito missionário entra junto. É para isso que somos revestidos de poder. Não simplesmente para ficarmos entre quatro paredes falando línguas estranhas. Se você foi revestido com o poder do alto, tem uma chama acesa no seu coração em fazer missões. Ponto 4. A doutrina pentecostal clássica. O que é a doutrina pentecostal clássica? O teólogo Robert P. Menzies comentou de forma abrangente que, entre aspas, pentecostal é todo aquele que crê que as experiências descritas em Atos servem de modelo para a experiência cristã contemporânea, que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação pós-conversão para a missão e que o falar em línguas marca essa experiência. A experiência de ser revestido é uma das marcas peculiares do pentecostalismo clássico, mas todas as experiências manifestas entre nós de forma nenhuma sobrepõem a palavra de Deus e todas as mesmas são averiguáveis nas Escrituras. Ou seja, qualquer experiência precisa passar pelo crivo do texto sagrado. Seymour, ele viajou para Los Angeles, onde sua pregação provocou o avivamento da Rua Azusa. Em 1906. Claro que houve outros avivamentos anteriores, porém, o que marcou o início do avivamento pentecostal foi o da Rua Azusa. E ele é chamado de clássico, porque continuamos a crer no batismo com o Espírito Santo e na sua atualidade. Cremos que o falar em línguas estranhas é a evidência de que a pessoa realmente fora batizada. Cremos que o batismo no Espírito Santo é diferente da salvação. E cremos na atualidade dos dons espirituais. No livro de Atos, já discorremos sobre isso, é relatado que todos foram cheios, ou todos falaram línguas estranhas. Quando os apóstolos foram a Samaria, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Como eles saberiam que eles tinham recebido o Espírito Santo? Entendemos que houve manifestação de línguas estranhas. Os estudiosos do livro de Atos entenderam que quando é relatado as expressões, entre aspas, batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo, tem a ver com a experiência, com o derramamento do Espírito Santo e a manifestação de línguas estranhas como evidência inicial. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o Espírito Santo capacitando testemunhas. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição da minha aula o link do meu WhatsApp, se você quiser receber este comentário em PDF, exatamente como eu leciono aqui. E você também pode adquirir este comentário, vou deixar o link também de venda aqui
da Hotmart. Então você escolhe. Ou fala comigo, ou pode adquirir esse PDF pela Hotmart. Não consegui fazer o resumo das lições. Se eu conseguir, até no próximo sábado, no anterior a essa última aula, eu vou distribuir aqui também o resumo das 13 lições. Mas não vou prometer, ok? Não tive tempo de fazer, né, como geralmente eu gosto de fazer, mas nós aprendemos bastante sobre isso e nem todos fazem resumo trimestral em suas EBDs. Você acredita que, diante de um ambiente hostil, como aquele em que viveu os discípulos, muita perseguição, ameaças de morte, prisão, confisco dos bens materiais, se estas pessoas não fossem capacitadas pelo Espírito Santo, elas teriam insistido em ser testemunhas de Cristo? Testemunha é a pessoa que presenciou ou ouviu algum fato ou dito e que dele pode dar pormenores. Testemunha. Isso é o que faz uma testemunha. Para ser testemunha de Cristo, precisamos de capacitação que vem do alto, revestimento de poder. Por esse motivo, e de ser um grande desafio, testemunhar de Cristo, que ele enviou o Espírito Santo para ficar conosco e nos revestir de poder. No primeiro ponto, capacitando testemunhas. Jesus forjou 12 líderes para serem testemunhas do que ele havia feito e os capacitou para formarem mais discípulos. Foi com poder que os discípulos testemunharam da ressurreição de Jesus e a graça de Deus estava sobre eles. É poder mais graça. Imagina um Pedro que negou Jesus 3 vezes por medo de ter o mesmo fim de Jesus. Depois do revestimento, o encontramos confrontando líderes religiosos, sacerdotes e sumos sacerdotes. Paulo, ao resistir Elimas, o encantador, e por que não dizer de Filipe, de Estevão, de Barnabé e de tantas outras pessoas comuns que foram revestidas do poder do alto para testemunharem de Jesus. Então, somente pessoas batizadas com o Espírito Santo podem testemunhar? Claro que não. Não estamos falando disso, pois o endemoniado de Gadara, ele queria seguir a Jesus e foi advertido por ele para ir para os da sua casa, testemunhar do grande feito que Deus havia feito na vida dele, e ele foi e anunciou em Decápolis. O revestimento de poder é uma capacitação a mais para sermos testemunhas com mais intrepidez, com mais coragem, com mais ousadia e sem temer a própria vida. Para você entrar, né, na missão transcultural, você tem que estar revestido de poder que vem do alto. Agora, testemunhar de Jesus para sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, no seu trabalho, você precisa simplesmente ser uma testemunha daquilo que Jesus fez na sua vida. Agora, para invadir o campo alheio do inimigo, você precisa, sim, de revestimento de poder. No ponto 2, pessoas simples, capacitadas pelo Espírito. Deus não está preocupado se temos doutores, quantos idiomas você fala, quantos mestrados você tem, quantas faculdades você já fez. Deus não está preocupado com isso. Ele está à procura de pessoas dispostas a renunciar tudo e fazer missão. Que bom seria que esses mesmos doutores se dispusessem a ir fazer missão. Mas, infelizmente, muitos não querem. Não vamos generalizar aqui, porque nós temos muitos doutores, né, mestres, fazendo missão transcultural. A capacitação que vem do alto
é exclusivamente para a obra missionária, não é para outra coisa. Não há uma classe privilegiada para o serviço da obra de Deus, e sim pessoas dispostas a servir. Ananias, não conhecemos nada sobre a sua história, porém ele foi usado pelo Espírito Santo para orar e impor as mãos sobre alguém que ele conhecia apenas a fama de perseguidor e desconhecia que estava diante do homem que seria um dos maiores apóstolos da história do cristianismo. E Paulo era um doutor, ele era um fariseu. Então Deus chama, escolhe pessoas que estão dispostas a renunciar tudo para fazer missões. Pessoas simples, usadas para ungir pessoas com grandes propósitos. Paulo foi usado grandemente por Deus. Será que Ananias depois ficou se gabando nos cultos de que fora ele que impôs as mãos sobre Paulo, que foi a oração dele que fez com que Paulo fosse batizado no Espírito Santo? Todos entenderam que eram vasos escolhidos, mas que a obra é do Espírito Santo. Quando lemos o Novo Testamento, sempre encontramos os apóstolos dizendo o que Deus fez por intermédio da minha vida. Ninguém tirou proveito para si daquilo que receberam de Jesus para crescimento do reino de Deus. No ponto 3, capacitando a igreja. Somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e individualmente somos capacitados para a edificação do corpo, para fazermos missão, para sermos testemunhas de tudo o que sabemos sobre o que Jesus fez por nós. Falar do batismo no Espírito Santo é falar de missões. Esse é o real propósito da capacitação que a igreja recebe. O nosso testemunho é responsável pelo crescimento da igreja. Receber poder do alto e ficar estagnado não é bíblico. Todos foram impulsionados a testemunhar da morte e da ressurreição de Jesus. Precisamos buscar revestimento do alto para sermos testemunhas de Cristo. No tópico 3, nós vamos falar sobre o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Primeiro ponto, envio missionário. Ninguém quer fazer missões por si mesmo. Ninguém acorda e fala, vou ser um missionário. Não, o Espírito Santo é a fonte geradora. Ele é a fonte de todo desejo, de toda vocação, de toda chamada. Uma igreja que não ora, que não jejua e que não tem uma chama ardente em seu coração para a obra missionária, jamais se envolverá com missões a ponto de separar e enviar missionários. A igreja de Antioquia era uma igreja envolvida com missões. Uma igreja que jejuava e orava. E o mais excelente, estávamos atentos à voz do Espírito Santo. Naquela igreja havia doutores, mestres e profetas. E por intermédio deles, o Espírito Santo separou a Paulo e Barnabé para a obra missionária. E partiram, então, em sua primeira viagem missionária. Ponto 2. A estratégia missionária. É ele que chama, é ele que escolhe, é ele que envia e é ele que dá estratégias. É ele que lidera a igreja para a obra missionária. É do Espírito Santo a estratégia na obra missionária. Não pode haver uma igreja fazendo missões sem a liderança e a orientação do Espírito Santo. Não irá terminar bem, com certeza. Vivemos em um mundo multicultural e fazer missões não é fácil. Imagina sair por aí, de qualquer maneira, sem revestimento do alto, sem poder, sem capacitação e ainda sem buscarmos estratégias do Espírito Santo. Vamos naufragar. E isso é um fato.
Orientação não somente em enviar, mas a quem enviar, como enviar e quando enviar. Jesus, quando foi enviado à terra, houve uma grande estratégia para que tudo desse certo. O idioma, as estradas, a cultura, foi na plenitude dos tempos que ele veio, quando tudo estava pronto. E somos nós que faremos de qualquer maneira, contando com a sorte? Claro que não. O Espírito Santo orientava em tudo a igreja do passado. Na segunda viagem missionária, Paulo, por desentendimento com Barnabé, seguiu viagem com Silas e com outros amigos, cuja viagem encontrou-se com Timóteo e tentaram fazer a rota do seu jeito. Eles traçaram a rota da segunda viagem missionária. Porém, quem estava na liderança da segunda viagem, como da primeira e como da terceira, era o Espírito Santo. Em todo o tempo, devemos ser guiados pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes da nossa vida e principalmente na obra missionária. Eles foram impedidos de pregar na província da Ásia, chegaram então até a fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, também foram impedidos pelo Espírito Santo. Contornaram a Mísia, chegaram em Troade e lá Paulo teve uma visão com um homem da Macedônia pedindo ajuda. E entenderam que lá era o destino que o Espírito Santo os queria levar para que pregassem a palavra de Deus. Tudo que vamos fazer, precisamos buscar orientação do Espírito Santo. Pedir a Ele estratégias, uma rota para fazermos e cumprirmos com excelência a obra de Deus. Ele que decide quem deve ouvir. Obra missionária não é feita somente com desejosos em fazer missão. Deve-se olhar em primeiro lugar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Talvez nosso desejo não seja para agora. Devemos esperar o tempo de Deus. Muitas pessoas fracassam por quererem antecipar uma promessa de Deus. Devemos esperar o tempo de Deus até que Ele dê a ordem de avançar. Devemos esperar o tempo de Deus, nosso amadurecimento e a orientação do Espírito Santo. É como em uma corrida de carros. É Ele que tem a bandeira na mão. E é Ele que diz o momento em que alguém possa ser enviado. Já imaginou? Se Paulo não tivesse sido revestido de poder, ele suportaria realmente o que ele suportou? Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha um excelente encerramento de trimestre. Quero agradecer a cada um de vocês que me fizeram companhia durante todo esse trimestre, estiveram presentes aqui em todas as minhas aulas, comentaram em todas as minhas aulas. Muito obrigada pelo carinho, pelas orações. Realmente preciso das orações de cada um de vocês. Quero agradecer por tudo que vocês têm feito por minha vida, pelo meu canal. Você que adquiriu o meu material, meu PDF aqui, muito obrigada pela confiança nas minhas aulas, nos PDFs. Deus continue te abençoando. Quero mandar um abraço também para o irmão evangelista Manuel Silva, em Amapá. Um forte abraço a todos vocês. Tenham um excelente encerramento. Comenta aqui como foi o encerramento da sua aula, se foi uma bênção, se não foi uma bênção. E eu te espero aqui no nosso próximo trimestre, que com certeza será também muito abençoado.